Paulo, pode ativar seu som, por favor. Ótimo. Então, vamos começar. Como nós estamos muito atrasados, vamos dedicar um instantinho a buscarmos a nossa paz interior. Elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, no mais alto. E vamos pedindo a Jesus que esteja conosco, como Ele prometeu que estaria sempre que nós o chamássemos. Vamos pedir igualmente a todo o pessoal que apoia a nossa Casa Amor em Gotas, os nossos mentores, os mentores desse Evangelho, que estejam presentes e que comecem o trabalho de cura em relação aos assistidos que estão nomeados no chat. E vamos pedindo permissão para iniciarmos os nossos trabalhos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Bem, gente, eu andei fazendo uns evangelhos com os temas um pouco diferentes, mas hoje eu vou voltar para um tema muito básico. Meu tema de hoje é a fé e o espiritismo. A fé. O espiritismo veio transformar os nossos conceitos sobre a fé. Quando eu era criança, ao saber que eu não era católico, meus coleguinhas ficavam preocupados e perguntavam sempre: mas você acredita em Deus? Sim, eu acreditava, e isso os tranquilizava. Fé para eles era crença. O problema, para os orientadores terrenos dos meus coleguinhas, fossem pais ou padres ou Ok, obrigado. Desculpe que eu estava falando sem vídeo, sem imagem. Mas eu estava falando nos meus coleguinhas e que eles eram orientados pelos pais, pelos padres confessores ou pelos professores de catequismo, e eles não sabiam de um pequeno detalhe. Então, eles acreditavam que fé era crença, era crer em Deus. O problema é que, como está em Tiago, capítulo 2, ele diz assim: tu crês que há só um Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. É uma coisa óbvia. Não é só nós que cremos em Deus. Também toda a coorte do mal crê em Deus também, na versão lá deles. Aliás, isso está no mesmo capítulo em que Tiago diz por 3 vezes. É interessante, porque eu não vi nenhum outro conceito bíblico tão repetido no mesmo lugar. Tiago diz 3 vezes no mesmo capítulo, em versículos diferentes, que a fé sem obras é morta. Eu vou voltar a isso depois. Mas, por favor, vamos um passo além dessa crença passiva. Boa parte do que se considera fé por aí é a confiança plena na ação divina. Afinal, Jesus, invariavelmente, ao terminar uma cura, ele desviava a atenção de seus milagres, dizendo para o assistido: a tua fé te curou. A fé como parte decisiva para o milagre. Ora, nós sabemos bem que o milagre não existe no sentido da revogação da lei natural ou da lei divina. Mas se entendemos por milagre uma interferência extraordinária no universo através de força que todos nós temos potencialmente, mas não sabemos controlar. Então, nesse sentido, a tua fé te curou, ou seja, te propiciou a cura, faz muito sentido. Mas como funciona essa atuação na fé nas forças extraordinárias? Para nós entrarmos nesse assunto, nós temos que rever o que é a fé, segundo o Espiritismo,
E vamos começar pelo ponto básico. A fé espírita é uma fé raciocinada. A gente acredita naquilo que compreende. Todo fenômeno tem uma explicação. Talvez nem saibamos qual é a explicação, mas ela existe em algum lugar. O espírito, então, não admite, por ser inútil, uma fé cega, uma fé em que a razão e a lógica vão até certo ponto e pum, para o raciocínio. Daí em diante é dogma de fé, não se discute e não se contesta. Gente, fé cega, irmãos, mas leva a dogmatismo, a radicalismo, mistificação, infalibilidades papais e outras coisas. Leva também a cruzadas, a Inquisição, a jihad radical, para não ficar só no cristianismo. E a gente sabe que todas as religiões são boas, mas todas têm um passadozinho em algum momento em que ocorreram casos de dogmatismo desvairado com maldades. E a frase aqui é o crê ou morre, o famoso crê ou morre. Isso foi terrível em todas as religiões. Talvez com exceção dos barrais, que são bonzinhos. Mas é por isso mesmo que o Espírito da Verdade conclama: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. O estudo permanente e o estudo em geral, não apenas de espiritismo, mas o estudo de um conhecimento amplo, é importante porque tudo isso nos ajuda a compreender os desígnios de Deus. Se a fé é raciocinada, quanto mais nós ampliamos o nosso raciocínio, maior o potencial da nossa fé. Especialmente, a gente tem que desenvolver o raciocínio sobre aquelas questões compreendidas pela recomendação do Evangelho. Qual é a recomendação do Evangelho para o cristão espírita? Conhece-te a ti mesmo. O livro dos Espíritos nos recomenda. Ele, aliás, não cita de quem é a frase, mas é de Sócrates. Estou divagando um pouco, mas é por uma boa causa, porque para ter fé raciocinada, temos que nos preparar, temos que estudar com afinco, sempre, sem pausa, sem parar, até o fim da vida. Seria uma enorme presunção acharmos a qualquer instante que agora sim temos um potente intelecto capaz de uma fé perfeitamente lógica e raciocinada. Que é isso? Sim, Kardec dizia que só é permanente, inabalável, a fé que pode desassombradamente enfrentar a luz da razão. Sim, ele dizia isso, sem dúvida. Mas como fruto que a fé passa pelo filtro do raciocínio, para termos mais fé, temos que ter um filtro maior e melhor. Humildemente, temos que trabalhar esse raciocínio para que a nossa fé tenha qualidade. Bom, esse é o primeiro ponto. Vamos ao segundo ponto da fé espírita. A fé espírita ela é evolucionista, ela não é reducionista. Entendeu? De fato, como a fé é raciocinada e como o raciocínio evolui com o conhecimento, o cristão espírita está sempre ampliando a sua fé. É obrigatório que a gente amplie a nossa fé. Mediante o quê? Mediante uma maior compreensão da realidade e mediante a inclusão de fatos e dados novos que a gente não tinha antes. É uma fé em trabalho, em evolução. Como contraste, as religiões dogmáticas se orgulham de nunca mudar seus dogmas, exatamente porque eles são estáveis através dos séculos. Claramente, eles estão na contramão da realidade. E eu explico por quê. O universo está em expansão acelerada. As leis são universais e eternas, mas a sua compreensão evolui. E a moral do Cristo é a mesma hoje que há 2000 anos, mas a sua aplicação enfrenta variações de problemas que, inclusive, não existiam há 2000 anos e até, eu diria, há 30 anos atrás. Eu vou dar um exemplo bobo, mas é um exemplo importante até. O papel da mãe subrogada, por exemplo, é aquela que oferece o seu ventre para abrigar o óvulo fecundado, agora ovo, portanto, de outra mulher, e gerar o filho para essa outra mulher que tem um problema qualquer que não pode ter. E com a genética da outra, é um filho da outra, mas ela gerou no ventre dela, ela criou a criança até o parto. Isso é só um exemplo, é uma questão, quais são os deveres e quais são os direitos e de que maneira você trata isso. É uma coisa que não existia no tempo de Jesus, existe hoje, então nós temos que ir avançando. Os conhecimentos novos da ciência, especialmente da neurobiologia,
nos permite entender melhor a ação da fé. Temos hoje explicações interessantes que nos ajudam a ter fé bem melhor que o velho catecismo, que diz que devemos crer sem dizer o porquê das coisas. A ciência, pouco a pouco, nos desvela como a fé influi no fluido cosmo universal e produz resultados assombrosos. É claro que a ciência não usa essas palavras. Ela não aceita o fluido cósmico, mas vivendo os resultados, eles entendem que houve um processo importante. Eu retomei a atuação da fé no milagre, mostrando que nós temos que estudar muito e ainda muito mais para entender isso. Isso ainda foge da nossa compreensão. A fé move montanhas, mas para mover montanhas com fé raciocinada, nós vamos ter que aprender muito. Não é já. Isso me traz ao terceiro ponto da nossa fé espírita. Ela é construída. Para nós, a frase famosa que todos já ouviram, eu até gostaria de ter fé, mas não nasci com ela, lamentavelmente, isso é uma frase absurda. A gente faz a nossa fé. No capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo dedicado à fé, Kardec diz que a fé se adquire e que não há ninguém que esteja privado de possuí-la. Está claro? Ele diz mais, que não cabe a fé ir atrás do refratário, mas incumbe a eles, refratários, a nós, portanto, ir ao seu encontro e, se procurarmos com sinceridade, a encontraremos nas múltiplas manifestações da graça divina. Isso é o que diz Kardec. Então, aqueles que possuem uma fé inata, não é bem inata, elas trouxeram essa fé de sua construção em outras vidas e deverão incrementá-la ainda mais nesta vida atual. Já Joana de Ângeles, que é um pouco mais complexa, ela tem um trecho em que diz que a fé é uma construção do espírito que ganha muito espaço nas dificuldades. Com efeito, quando estamos em sofrimento, estendemos o nosso olhar rogatório ao Pai, a Jesus, e como ter fé, guardar no coração a certeza de Deus, expandimos a nossa fé. Então, a aprovação, a dificuldade, em geral, tem como resultado a expansão da nossa fé. Mas o que é importante aqui, o que a Joana de Ângeles diz e Kardec também, é que fé é a construção. Fé é a construção. Vamos agora à quarta dimensão da fé. Voltando à Epístola de Tiago, no capítulo 2, que fala várias vezes que a fé sem obras é morta, eu vou citar um dos versículos. Ele diz assim, assim também é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Igualmente, a palavra grega usada para fé no Novo Testamento, e nesse texto também, é piste, que tem como conotações crer e agir. Assim, o cristão espírita, ele vive intensamente a fé em que ele crê, estuda, amplia e age. Age vivendo segundo os postulados da sua fé. E como diz Emmanuel, a fé abrange todos os valores da razão tocados pelos valores do sentimento. Então, a fé é uma razão adoçada pelos valores do sentimento, aprimorada pelos valores do sentimento. Semelhantemente, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, a fé tem que ser ativa e ela é mãe da caridade, da esperança e eu acrescentaria da compaixão. Voltando a Emmanuel, ele também diz, a fé te conduz ao trabalho, é uma bússola e uma lâmpada. Isso está no Vinha de Luz. Então, a fé te conduz ao trabalho. A fé tem que ser ligada à ação. Está completo o ciclo. A fé dá resultados espirituais, que, por sua vez, reforçam a fé, e também, para não falar nos resultados materiais, que nosso eterno peditório a gente consegue alguns resultados. Mas vamos entender um pouco mais como todos os fatores que eu mencionei, foram vários, se entrelaçam. Vou usar aqui o apoio do meu bisavô. Meu bisavô escreveu um opúsculo, um pequeno livrinho sobre a fé. Ele citava muito a Bíblia
e faz uma analogia linda. Se vemos uma árvore, a fé é o tronco, as folhas são a esperança e os frutos são a caridade. Nessa singela imagem estão contidas muitas das falas espíritas que eu descrevi. De fato, a esperança, que são as folhas, a caridade, que são os frutos, saem da fé e são alimentadas por ela. Por outro lado, são a expressão mais importante da fé, que se não tivesse esses frutos da caridade, ela é morta. Então, aí nós começamos a ver a ligação. Mas eu quero me apegar a um outro aspecto dessa imagem. O tronco, que é a fé, liga a terra, onde está a raiz, ao céu, onde está a ramagem. A fé liga o nosso ego terreno, o nosso intelecto, o nosso coração, ao céu, que é Deus dentro de nós, a nossa centelha divina, aquela parte a que Jesus se referia quando disse aos apóstolos: vós sois deuses. Sim, temos Deus dentro de nós. Então, quando temos aquela certeza de Deus, temos a certeza de uma parte de nós mesmos. Nós finalmente nos reconhecemos. Então, a fé é uma relação interna. Uau! Por isso ela é tão poderosa, por isso ela move montanhas. Por isso Jesus disse aos seus discípulos, em João, porque aquilo que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. De fato, Pedro ressuscitou uma pessoa. Por isso, se Jesus fazia milagres alterando o fluido cósmico e dizia que as obras eram de Deus. Sim, as obras eram de Deus, mas Deus estava nele e ele em Deus. E ele dizia, eu e o Pai somos um. A tal ponto que inventaram no concílio de Nicéia, malfadado, que ele era Deus também. Não, ele não era, mas ele tinha uma enorme centelha divina dentro de si e sabia como usá-la. Deu para entender? Nós todos podemos chegar ao, aspas, eu e o Pai somos um. E onde entra a fé nisso? Bom, a fé é o conduíte, é por onde passa essa força fenomenal. A gente começa aí a entender que a fé é muito mais que uma crença e muito mais que uma confiança, mesmo uma crença e uma confiança absolutas. A fé é uma relação, melhor dizendo, é uma ligação com o Pai. Vou mais longe. É uma ligação com o Pai dentro de si mesmo e com os outros, porque todas as pessoas têm uma centelha divina, tem um pedaço deles que é ligado ao Deus. Uma pessoa com fé, ela impacta uma multidão, se ela tiver firmeza inabalável, porque através do eu superior dela, ela atinge os das outras pessoas. Isso aí é muito poderoso. A fé surge dessa ligação da pessoa com seu eu superior e aí ela se desdobra para o mundo e produz, naturalmente, frutos espetaculares. Voltando à analogia da árvore, quanto maior o tronco, que é a fé, maior a árvore, maior os ramos e mais frutos tem. Então, a fé é determinante para o vigor e a dimensão das nossas outras virtudes filosofais, a esperança e a caridade. Além disso, o tronco pode crescer, e cresce. Normalmente ele cresce na árvore mesmo. Aquele canal se alarga e deixa passar mais seiva, torna-se mais pujante, mais fecundo. Como? Na árvore, pelo tempo, pelo alimento recebido da raiz, pelo oxigênio e nitrogênio do ar e pelo sol. Mas dentro de nós podemos fazer crescer esse canal como cresce qualquer músculo ou qualquer vaso. Como você quer crescer um músculo, o que você faz? Exercício. E como se exercita um músculo? Usando. Ora, se a fé é o veículo da nossa relação com Deus, como exercitar a fé? Como crescer a fé? Tendo mais relação com Deus. E como se chama essa relação com Deus? Prece. Então está pronto. O trabalho de desenvolvimento da fé é feito por preces de boa qualidade. Aquelas em quem falamos a Deus respeitosamente, mas como se ele estivesse do nosso lado. Sem frases feitas e sem ser pomposo. E crendo firmemente que nós seremos atendidos. Nem sempre na nossa dimensão, nem na nossa vontade, mas sempre na dimensão de nosso Pai, que vela por nós e nos dá o melhor.
mesmo na provação. Chico Xavier dizia a respeito de muitas coisas. Eu não creio que essas coisas sejam como está na doutrina. Eu sei. E assim é a nossa prece. Eu não creio que elas serão ouvidas. Eu sei. E nesse círculo, prece, contato com Deus e resposta, a fé vai se desenvolvendo. Claro, porque a fé é um trabalho em andamento, é sempre algo inacabado. É o crer e agir do verbo grego pisto, e é raciocinada, mas o fato de ser raciocinada não lhe tira o brilho, o espantoso, o glorioso que a fé traz. É ver, e melhor ainda, estar dentro da ação de Deus no mundo, se possível, colaborando com essa ação. Então, fé também é força, persistência e é propósito. Fé é o esteio da nossa religiosidade. Cristo uma vez disse, eu e o Pai somos um. É a fé que permite, que facilita, que possamos ser um no Pai. Que beleza, não é? Ser um no Pai. E como a gente faz? Bom, sendo a fé algo dinâmico, em movimento, nos transportando em nossos pensamentos de um lugar a outro, como inseri-la em nossa reforma íntima? Já falamos que é pela prece. Como fazer essa prece? Em primeiro lugar, vamos acionar a nossa criança interior. O pequenino em mim, o Paulinho, tem aquela confiança absoluta. Você quer mostrar uma fé límpida, sem mácula nem maldade nenhuma? Chama a criança. Põe mentalmente a criança no teu colo, acaricia, tranquiliza a tua criança, você mesmo, criança. Tranquiliza e diz assim, querido, vai ao Pai, que é nosso eu superior, e diz a ele que eu estou precisando disso, disso e disso. Claro, logo, você vai estar treinado e esse chamamento da criança fica meio automático. Mas procure lembrar sempre ao orar. Simplicidade, simplicidade, palavras diretas, e se quiser, nenhuma palavra e só imagens de um resultado feliz. Jesus te segurando nas mãos dele. Você recebendo uma boa notícia de seu médico, vendo o bom resultado de uma prova difícil, recebendo uma promoção. Não hesite, não duvide e não peça pouco. A abundância no Pai é infinita. Mas não use fórmulas prontas. É importante que cada palavra da prece seja relevante e não possa ser eliminada. Todas as palavras são necessárias. Sinta sempre a presença de Deus ao teu lado, ou melhor ainda, dentro de você. A presença de Jesus te ouvindo e abençoando. Tenha entusiasmo e o otimismo possível dentro da prece. Não sei da tua circunstância, pode ser que você tenha uma circunstância difícil, mas tenha o entusiasmo e o otimismo possível. Inclusive, à medida que você for se desenvolvendo, mais as tuas preces serão atendidas. Sabe por quê? Não é porque Deus vai gostando mais de você, não. É porque você vai aprendendo a pedir certo, a pedir o que você precisa, o que é bom para você. Então, a tua prece é mais atendida porque você e Deus estão mais em sintonia. Em um estágio aperfeiçoado, a prece ideal se torna um momento de silêncio profundo, em que você não diz nada. Eu acho que essa seria a prece ideal de um cristão muito aperfeiçoado. Ele entra em silêncio profundo, não diz nada, mergulha na vontade de Deus, faz dessa vontade de Deus a sua vontade e balbucia baixinho. Obrigado, Pai. Eu acho que é essa a fé dos espíritos superiores. Eles ouvem sobre tudo, sentem, amam. E nós vamos caminhando para isso. Que Deus nos ilumine, que Deus nos proporcione essa paz que a ligação com Ele tem o potencial de nos proporcionar. Vamos agora encerrar a nossa palestra com uma vibração pelo mundo, pelo Brasil e por todas as pessoas que estão nas nossas listas, que já estão sendo tratadas pela corrente médica do espaço, Dr. Guilherme Menezes.
Então vamos elevando os nossos corações a Deus e a Jesus, espalhando as nossas gotas de amor que estão no nome do nosso centro por todo o mundo, mas especialmente pela região em guerra. Vamos pedindo ao Pai que tenha piedade de nós e que, na medida do possível, abrevie esse ordalho que é essa guerra injustificada. Vamos pedindo, sobretudo, por aquelas pessoas que estão sob bombardeio, que se exilaram, que fugiram, que estão ameaçadas de morte, que estão feridas e que estão morrendo nesses dias. Vamos pedindo que essa paz do Cristo, essa paz que cai sobre o mundo como pequenas gotas brancas, se expanda por todo o mundo e chegue com todo o seu vigor no Brasil. Nós também tenhamos paz. Nós também saibamos reconhecer em cada um dos brasileiros um irmão, não importando a posição econômica, política, social, racial que ele tem. E vamos agora pedindo ao auxílio da corrente médica do espaço e dos nossos trabalhadores da Seara do Mestre, que estão aqui representando o Amor em Gotas, vamos vibrando por cada uma dessas pessoas, com todo o nosso amor, com toda a nossa vontade de cura, de paz, de bênção, de recuperação, de persistência. Que essas pessoas todas que estão no nosso chat possam ser alcançadas pela misericórdia divina. Vamos encerrando, pedindo brevemente por nós, por nossos lares, por nossa família. Vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite.